a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Samuel 11, nós vamos ler a partir do versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiram os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filha de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: é que também os teus servos, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém? Podemos nos sentar? A palavra do Senhor veio nos falar aqui de alguém que
muito especial para todos nós. Davi realmente foi um homem muito especial, foi um homem que conheceu a graça de Deus no tempo ainda da lei. Ele sabia que Deus era gracioso. Eu sempre gosto de frisar isso. Para mim, quando eu leio a história de Davi, quando eu leio todo o trajeto de Davi, eu vejo um Davi que olha, ele está aqui, mas ele vai lá. Hoje nós estamos no ano de 2026, é como se ele fosse lá no ano 2500, lá no ano, sei lá no ano 3000, o Espírito de Deus o levou a um lugar que mostrou que haveria de vir aquele que um dia morreria na cruz e pagaria todos os nossos pecados, que não era pela lei, mas seria pela graça. E essa graça Davi alcançou, porque Davi era um adorador. De todas as coisas nós sabemos que o Senhor falou que ele achou em Davi um homem segundo o coração dele. E nessa época, o que acontecia? Davi estava fugindo do rei Saul, estava escondido, estava sendo perseguido, e ele foi para passou por vários lugares, e ali numa caverna, na caverna de Adulão, ele consegue encontrar pessoas que estavam também, de alguma forma, eles tinham as suas situações e estavam também fugindo, porque não eram homens perfeitos, não eram homens bons, mas eram homens extremamente corajosos, eram homens que não tinha para eles, não tinha nada que os fizesse sentir medo, mas estavam à margem da sociedade. Eram aqueles homens que ninguém quer por perto, que ninguém dava nada por eles. Mas Davi os encontrou, eles foram encontrados, e Davi ali, ele exerceu o mesmo que Deus um dia exerceu comigo e contigo. Ele olhou para a gente não da forma que todos olhavam, não do jeito que todos olhavam para a gente, mas olhou, viu o que tinha de bom naqueles homens, o que ele podia aproveitar daqueles homens, e ali ele foi. E esses homens, Urias era um dos 37 valentes de Davi, e os homens mais valentes de Davi eram esses 37 que ele chamou, incluindo Urias era filho de um outro valente de Davi. Ele era filho de, eu fiz a anotação aqui para não errar, não falar nome errado. Urias, na verdade, ele era marido de Batseba, que era ela era filha de Eliã, e ela era neta de quem? Ela era neta de Aitofel, porque Eliã era pai de Aitofel. E quando aconteceu essa tragédia na vida de Davi, porque foi uma tragédia, foi uma marca que ficou para sempre, atravessou todos os anos, está aqui escrito, é uma história, é um comunicado do Espírito Santo de Deus para a gente, para ver que mesmo aqueles que são os melhores homens, aqueles que são adoradores, aqueles que têm um coração segundo do Pai, eles podem cair num erro, eles podem trazer uma tragédia para dentro da sua casa. E Davi estava lá, não vou entrar na história, porque a gente sempre ouve, ele estava lá, né, ao invés de estar na guerra, estava lá, passeou, poderia até estar ali, poderia ter olhado a mulher e não ter feito nada, porque se ela provocou, ele aceitou a provocação e acabou com a vida dele, desgraçou. O que é desgraçar? Tirar a graça, tirou toda a graça que havia sobre a casa dele, sobre a família dele. E ali, quando ele se envolve com aquela mulher, quando ele cede ao desejo, à concupiscência dos olhos, e isso a gente tem que entender, que nós devemos cuidar com os nossos olhos. Tem uma musiquinha antiga, né, porque a gente cantava para as criancinhas: cuidado o olhinho com o que vê, né? Cuidado a boquinha com o que fala, cuidado o olhinho com o que vê, porque o Salvador do céu está olhando para você, está olhando para mim também, não é só para a criancinha não. E ali, aquele homem olha aquela mulher e deseja aquela mulher, ele era o rei. Pergunta, pior é isso, porque se ele não tivesse perguntado, se tivesse só virado lá para o camarada dele, lá para o empregado dele: vai lá e pega aquela mulher, traz para mim, pronto. Ele pelo menos não saberia quem ela era, mas ele pergunta: quem é aquela mulher? Aquela é a mulher de Urias.
Ele sabia quem era Urias. Era um dos homens mais íntimos dele, era um dos 37 valentes dele. Não era alguém que ficava lá no final do exército, não, estava pertinho. É como se perguntar, é triste a gente, o que eu vou até citar, mas quem é aquela mulher, quem é aquela menina? Aí, filha do fulano, é teu amigo, anda com você, e, né, vai, traz para mim, tal, faz isso. Ou então a mulher que anda junto com a outra e trai, às vezes uma irmã trai a irmã com o marido da irmã, às vezes uma pessoa íntima que você traz para a tua casa, que você faz comida para ela, que se senta na tua cama, que para mim a maior coisa de intimidade é alguém se sentar na minha cama ou entrar no meu quarto. Meu quarto eu nunca gostei que ninguém entrasse, nem quando meus filhos, quando eram crianças, não eles podiam entrar tantas vezes quanto quisessem, mas eles sabiam, podia levar os amigos que quisessem na minha casa, desde sempre, mas no meu quarto, sem entrar, sem fazer brincadeira, sem ir para lá. Meu quarto até hoje, não adianta, meu quarto é meu quarto. Então é aquela pessoa que você senta lá do lado da tua cama para conversar com você, às vezes se deita, era íntimo, extremamente íntimo. E pergunta, é a mulher do fulano. É a mulher? Vai lá e traz ela para mim. Ele sabia, porque Davi estava ali tanto com Eliã, quanto com Aitofel. Aitofel era conselheiro dele e estava com ele, sabia que era família. Já foi citado aqui a respeito de família, né? Que os nossos pastores estão aproveitando um tempo familiar. É família, não tem nada que seja mais íntimo, que seja mais pertinho da gente que família, que a gente ame mais do que família. Eu disse para os meus filhos, eu tenho filhos gêmeos com idade diferente, com diferença de 3 anos. Os dois fazem aniversário no dia 8 de janeiro. Mas lá atrás eu não sabia que um dia um moraria num estado e outro no outro. Então dificilmente a gente passa aniversário junto. Ou eu passo com a Marcela, ou eu passo com ele lá no Rio. E esse ano, para a glória de Deus, eu já quero dar graças ao Senhor. O Senhor me presenteou com fazer um aniversário, poder comemorar um aniversário em família. Que coisa gostosa. E todo mundo sabe quem é o avô, quem é a avó, quem é pai, quem não. E era a mesma coisa com essa moça, era a mesma coisa com Urias. E Davi vai e manda chamar essa mulher. Manda chamar essa mulher, claro, já por ser rei, já tem uma certa, né? Já tem uma certa beleza, já tem um certo carisma, já tem tudo. E Davi devia ser extremamente carismático. Davi devia ser aquele cara, só da gente ver os salmos dele, a gente já vai ver. Ele devia ser aquela pessoa que você gosta de ficar ouvindo falar, aquela pessoa que você gosta de estar ali. E com certeza essa mulher o conhecia. Sei que leva ela para lá, cometem um adultério, né, e tal. Só que depois vem uma situação, né? E aí, na hora que tem uma gravidez, e eu penso que a gravidez, muitas das vezes, é Deus mostrando, revelando aquilo que a gente faz em oculto. Porque se não tivesse sido revelado, se ela não tivesse ficado grávida, ia dar tudo bem e tal, ia continuar. Mas o Senhor plantou a sementinha, falou, vai lá, porque abriu uma brecha ali, vai lá, porque vou ensinar esse cara, vou ensinar esse camarada, que não é porque ele é rei, que ele pode fazer o que ele quiser, e vai ficar tudo bem, tudo bom, e amanhã ninguém vai nem saber o que ele fez. E assim ela engravida, e quando ela engravida, ele tinha que dar um jeito. Por quê? O marido estava na guerra, pelo jeito aqui já há bastante tempo que ele já estava na guerra. O bebê ia nascer, ainda que nascesse, nasceu de tantos meses, não poderia nascer de tantos meses, um pouquinho até dá para enganar, né? Um mesinho até dá para enganar, às vezes até 2 mesinhos, ainda dá para dar uma enganada. Foi aquela vez lá que eu tive com você, não lembra, tal. Mas muitos meses, 3 meses, 4 meses, já fica difícil, não tem como. E Deus falou assim, você fez isso aí? Tá bom, vou te mostrar o que vai te acontecer. E a mulher engravida, e ele tinha que dar um jeito. Vê que é tão maquiavélico, todas as vezes que nós erramos com o Senhor, a gente, para consertar uma coisa que nós fizemos errado, infelizmente, a gente cai num buraco
o buraquinho vai ficando mais profundo. Abismos que se chamam abismos. Ele errou ali e tinha que consertar o erro, provocou um abismo pior ainda. Talvez fosse melhor ele ter ficado quieto quando o marido chegasse, errei, fosse lá para o Senhor, falasse com Deus, não sei, confessasse o seu pecado, confessasse a sua situação. Provavelmente o marido não ia querer mais saber da mulher, ou dependendo ia até permanecer com ela e tal. Mas o fato é o seguinte, ele tinha que disfarçar que não, eu não fiz nada, afinal de contas, eu sou o rei, né? Quem? De jeito nenhum, e tal. E ele simplesmente fez igual o quê? Igual todos os outros reis que a gente vê lá atrás, lá os faraós, aqueles camaradas todos, que se desejasse uma mulher e a mulher fosse casada, conforme a gente vê que Abraão mandou Sara mentir, que ela era bonita, o faraó ia querê-la, então fala que é minha irmã. Fala que é minha irmã, porque senão eu vou ser morto. Porque é bem assim. Tá, é casada? Por isso não. Vem cá e pronto. Manda o carinha para a guerra, ou então manda matar, faz qualquer negócio. Ela ficou desimpedida, pode ser minha agora e acabou. E Davi não fez diferente, porque o que Davi fez? Vem Urias, manda um recado para Joabe, manda trazer Joabe. E Urias, quando chega, para mim é um dos personagens, é um dos homens mais íntegros que tem em toda a história bíblica, toda, desde Gênesis até Apocalipse. Ele é um dos homens mais íntegros que existe, porque quando ele chega ali para Davi, e Davi vira e fala assim: olha, como é que está lá? Claro, ele inventou uma história, aquele negócio de sabe, como é que está quando você quer outra coisa? Como é que está tudo lá, tal, e a guerra, e notícia da guerra, como se fosse por isso que ele tivesse mandado chamar. E aí vira para ele e fala: vai para tua casa, deita lá, vai para tua casa descansar, vai dormir lá no teu colchão. Não tem coisa mais gostosa desse mundo que a gente voltar para nossa casa. É bom a gente sair, a gente está num bom hotel, a gente está numa boa casa, né? Uma pessoa que nos recebe bem, é muito gostoso, mas não tem igual o nosso colchão, o nosso travesseiro, não tem lugar igual aquele. E Urias falou: tá bom, rei. Também não disse que não iria, não. Tá bom, rei. Mas só que ele sai, ele vai para a casa dele? Não. Fica lá na beira do palácio, lá na portinha do palácio, juntamente com os outros guardas. Tamanha era a lealdade desse homem, tamanho era o coração desse homem. Esse era um homem temente ao Senhor, tanto a Deus do céu, quanto ao rei ali também e aos companheiros. A lealdade dele foi tão grande que ele falou: como é que eu posso ir para a minha casa, me deitar com a minha mulher, comer uma comida gostosa, me sentar à mesa, tomar uma água fresquinha? Como é que eu posso viver a vida desse jeito, despreocupadamente, como se todos nós tivéssemos voltado, como se tivesse a guerra sido ganha, se os meus amigos estão lá, se eles estão lá se expondo, estão lá expostos à morte? Como eu posso fazer tal coisa? Quantas pessoas recusariam um convite desse? Uma ordem do rei, não era a ordem dos outros, não era nem desejo do coração dele. Quantas pessoas recusariam ou desobedeceriam uma ordem do rei? Ele poderia até dizer assim: não, foi o rei que mandou, eu sou obrigado a obedecer. Mas ele tinha temor, ele tinha respeito pelo seu rei. E quantas vezes, e Davi era um rei humano, quantas vezes nós que temos o rei dos reis, nós não temos temor, nós não temos respeito, a gente faz aquilo que alguém manda, ou então, deixa eu aproveitar, afinal de contas, né, fulano lá está sofrendo, a guerra lá está desse jeito, lá na casa do outro está dessa forma, ali está assim, ali está assado. Aqui nada, deixa eu aproveitar uma boa noite de sono, ao invés de entrar numa intercessão. Tantas vezes o Espírito Santo nos incomoda. Eu não sei vocês, mas tem noite que outro dia, 4 horas da madrugada, eu estava acordada. Por quê? Até orei na hora que eu fui dormir, mas não adianta. O Espírito Santo teve uma hora lá que me acordou, e eu para cá e para lá, para cá, enquanto eu não levantei, enquanto eu não dobrei o joelho, enquanto eu não fui fazer o que ele queria, enquanto eu não fui entrar na intercessão,
não adianta, porque não consegui descansar ou relaxar. Mas estava tudo bem, eu não tinha nada, podia estar dormindo. Mas quantas vezes a gente desobedece à ordem do nosso rei para poder, estou cansada, foi um dia cansativo, afinal de contas, eu vou dizer de mim, eu já não estou mais habituada a ter tanta gente na minha casa, então isso me cansa mais do que quem está habituado. É muito prazeroso, é a melhor coisa que existe na vida, a gente estar rodeado com os netos, estar rodeado com os filhos. Mas não adianta que se eu quiser fazer comida para mim, eu faço. Se eu não quiser, não faço. Se eu quiser fazer minha cama, eu faço a minha cama. Se eu não quiser, não faço, acabou. Agora, quando a gente tem outras pessoas, a gente sabe que não é o que a gente quer fazer. Aí você vai preparar, vai fazer todas as coisas que são normais de se fazer, quando você tem todo um povo junto. E ali, Urias falou, não vou, desobedeceu a ordem do rei. No dia seguinte, foi querer saber, né? O rei foi querer saber, não vou não, ver se eu vou fazer isso com o pessoal todo ali. Aí o rei fala assim, então tá, fica mais um diazinho aqui, que amanhã eu te mando de volta lá para a guerra, te mando de volta para Joabe. E Urias ali ficou. Quando ele foi, o rei já mandou o quê? Volta. Aliás, da primeira vez já mandou a comida toda lá para casa dele, né? Porque na primeira noite já mandou a comidaria toda lá que ele recusou. E dessa vez ele falou assim, bom, já que ele não foi para casa, não fez nada, deixa eu embriagar ele, porque embriagado já viu, né? Pessoas que eu não me lembro nunca de... Aliás, uma vez só na vida eu tomei um pouquinho a mais de bebida, e uma bebida que na época lá, né, logo, não tinha nem filho nem nada, e me deu, eu fiquei tão coisa que sentei no meio da rua, lá na avenida principal da cidade, para nunca mais tomar nada de álcool. Realmente nunca mais. Foi a primeira e última vez, foi aquela e acabou. Isso lá com meus 22 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, pessoas quando ficam embriagadas, elas não pensam, elas não raciocinam, elas não veem que vai ter uma consequência da atitude delas. Aí o rei falou assim, bom, deixa eu aproveitar. Foi o que ele fez, usou dessa artimanha com Urias. Não funcionou, não adianta. Ele não caiu naquilo que o rei estava querendo. Também por uma provisão de Deus, porque Deus tinha um propósito ali naquela situação. Também porque Deus sustentou ele, mas também ele quis. Ele tinha um propósito no coração dele, que ele não iria trair aqueles companheiros dele. E a palavra do Senhor diz que então Davi, vendo que não tinha jeito mesmo, não tinha como ele se livrar e fingir que o filho era de Urias, e o que faz? Olha o outro abismo aí em cima. A pior coisa que uma pessoa pode fazer, além de toda a traição que ele teve ali tanto com o marido, quanto com o pai da Batseba, quanto com o vô da Batseba, né? Quer dizer, feriu três gerações, ele machucou muita gente nisso. E a mesma coisa que nós fazemos quando nós ferimos outras pessoas, quando nós pensamos apenas em limpar aquilo que nós fizemos. Mais digno e melhor é a gente chegar e olha, eu errei, somente eu errei. Aquilo que aquele homem que chegou na igreja, lá na sinagoga, e tinha lá, né, o fariseu lá, Senhor, te dou graças, porque tal, jejum 3 vezes por semana, jejum todo dia, faço isso, faço aquilo, sou bonzinho, não peco, não erro, não faço nada. E aquele homem fala assim, Senhor, eu sou pecador. O filho pródigo, quando volta e diz, Pai, eu errei, pequei contra o céu e contra o Senhor, assume a culpa. E isso é uma coisa que nós hoje não fazemos mais. Muitas das vezes nós não assumimos a culpa. Se tem um problema na nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, a culpa é dele porque fez isso. A culpa é do não sei quem porque eu não sei quem fez isso. E tantas vezes, meus irmãos, tantas vezes a culpa é nossa, porque nós parece até que a gente é convertido. Parece até que a gente encontrou Jesus,
Mas se alguém fizer qualquer coisa, a gente não tem um pingo de paciência com ninguém. A gente não tem um pingo de uma palavra boa para dar para alguém. Uma palavra, pedir sabedoria aos céus para fazer algo. A gente deveria realmente, tem um filme que também é um livro, e que é aquele, em seu lugar, em meu lugar, o que faria Jesus? A gente devia ver muito esse filme, devia fazer muito essa pergunta. Nós deveríamos. Estou falando a partir de mim, não estou falando dos outros. Em meu lugar, mas o filho fez isso. Bom, se Jesus estivesse no meu lugar, como que ele agiria nessa situação? Muitas das vezes a gente entra naquele negócio de mãe e pai, e vai fazer porque eu quero. Quando às vezes tudo que o filho precisa você vai fazer, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso. Tudo que ele precisa é de uma explicação, para que ele não venha cair, para que ele não venha errar. E ali Davi manda Urias, ele carregando a própria sentença dele. E olha a fidelidade desse homem. Ele teve curiosidade de abrir? Talvez fosse eu, ia abrir, ver o que está. Nossa, será o que o rei está mandando, né? Será que está fazendo um elogio a mim? Será que está fazendo isso ou isso? Eu acho que eu ia dar uma olhadinha lá, querer saber. Não, Urias vai levando a sentença dele. E a sentença era: mata esse homem. Não com as suas mãos. Quantas pessoas fazem isso hoje? Não é ele que mata, mas ele mata de outro jeito. Mata através de outras pessoas. Muitas das vezes paga. E não sei aqui, mas eu sei que lá no interior, lá, né, onde o Caio mora, por 50 conto, alguém vai lá e tira a vida do outro, tranquilo e calmo, sem problemas. Por 50 reais, tem os matadores, que tem acho que em todo lugar, vai lá e acaba com o outro. E Davi não fez diferente, mandou para Joabe aquela carta: bota ele no lugar pior. Olha, naquele lugar que não vai ter chance de sobrevivência. Pode ser um dos meus valentes, mas ele não vai conseguir sair. Bota o cara numa enrascada, bota a pessoa numa enrascada. Quantas vezes nós fazemos isso com algumas pessoas? Nós as colocamos em lugares de morte dentro da igreja, meus irmãos. Aqui, na casa de Deus, com irmãos. Quando você chega, às vezes, ao invés de ir e falar ou assumir, às vezes, um erro que é meu, que é seu, a gente vai e fala assim: mas fulano, olha o que fulano fez. Vai lá e aponta, cutuca, faz, fere, machuca, bota lá, porque assim ele vai ser punido, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente vê hoje nas redes sociais, né? Eu particularmente eu não abro, não vejo e não leio. Tem umas pessoas que a gente sabe que a hora que vai falar, já vai falar de um pastor. Não que a gente defenda erros de pastores, erro de liderança, não é isso. Errou, tem que pagar, tem que fazer sim, é um ser humano como qualquer outro. E principalmente tem determinados erros que não tem como, é polícia mesmo, é denunciar e acabou. Mas agora tem coisas que a pessoa nem sabe, e às vezes ela está numa situação pior do que aquela, e já vai, ouviu falar alguma coisa da Mariazinha, já vai para lá: Mariazinha estava lá em tal lugar assim, assim, tiriri, tereré. Quer dizer, vai denegrindo a vida dos outros. Morte é matando a pessoa através de outras coisas, porque de repente essa pessoa teria uma chance lá com o seu pastor, sendo ministrado, chegar e tal. Não, se eu falar, eu vou acabar com ele, ele não vai ter coragem mais de chegar, não vai ter mais, todo mundo vai ficar sabendo. E não adianta, aquilo que nós falamos de um irmão num ouvido errado, meu irmão, que espalha, pena, quando você espalha, você depois pode até tentar pegar de volta. Sempre vai ficar umas espalhadas e que não vai conseguir chegar ao conserto. Não era bem assim, afinal de contas, eu achava que fulano estava fazendo aquilo, mas não estava. Eu errei. Aí uma meia dúzia vai ficar sabendo, 100 pessoas já não vão saber. Então cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado com o que nós espalhamos, cuidado com o que nós falamos. Para isso tem pessoas mais maduras, tem pessoas já mais, né? Tem os pastores que você pode chegar: olha, pastor,
eu entendo isso assim, tenho visto uma coisa assim. Vê se o senhor vai lá, conversa, porque eles vão ter mais maturidade. Para isso que Deus colocou. A gente, por exemplo, eu que já sou mais velha, tenho que, por obrigação, saber aconselhar alguém melhor do que uma Tamires, por exemplo, que é bem mais moça, do que uma Sofia, do que... Não tem como, por obrigação. Eu já tive vivência, eu já aprendi. Eu posso às vezes falar a mesma coisa de uma forma que não vai cortar, não vai destruir. Eu vou fazer com que ela cresça, com que ele entenda aquilo que é para fazer. E assim, o Davi, nisso daqui, ele foi, mandou, chegou lá, vai ele para frente lá da batalha, foi morto. E imagina quando o pai, quando o marido, no caso, né, o sogro dele soube. Porque não adianta, meu irmão, não tem mentira escondida. Alguém sempre sabe. Sempre tem alguém que vira, não sei o que. Você vê que ele deu todas as deixas. Fala com Joabe assim, se o rei falar alguma coisa, fala assim, inclusive Urias foi morto. Uau. Estava dizendo ali que, né, para que botou um cara daquele lá na frente? Normalmente eles guardam as pessoas que são especiais, que são mais importantes numa guerra, eles guardam eles. E ainda mais aqui, você viu o que fala? Mas a mulher lá, ela chegou e jogou uma pedra lá em cima, porque estava muito próximo da muralha. Sabia que ele estava cometendo um suicídio com o camarada, sabia que estava mandando para morrer, não tinha outra coisa. E Joabe deve ter ficado muito angustiado, porque Joabe era um homem de guerra. Joabe era um camarada que ele prezava, e qualquer pessoa que tem um exército, ninguém quer que alguém do seu exército morra. E olha o que Davi, possuído por endemoniado, né? Possuído por essa situação de quero me livrar de todo jeito, de qualquer jeito, o que Davi fala fala com ele que não precisa se preocupar muito não, porque na guerra morre de um lado e morre de outro, faz parte. Não tem nada, não importa quem foi que morreu, não importa quem foi que morreu. E ali passa, quando chega a notícia para ele vai dar um tempinho e depois vai lá, e a gente sabe que casa com a Batseba, pega a Batseba, casa com a Batseba. Sabemos que o primeiro filho acaba morrendo, e esse morreu porque Deus tinha uma promessa na vida de Davi. Diz que da descendência dele sairia o que? Ele era a raiz de Jessé. Então Jesus sairia da descendência de Davi. Não tem como, sairia. Poderia ser filho de um adultério? Não. Aquela criança ia ficar marcada. Nasceu e depois ia ser a carinha de Davi. Já pensou a hora que saísse lá? Olha, ruivinho igual. Olha, parece até a mesma altura, o mesmo jeito. Não pode. Deus não é Deus, apesar dele ter uma promessa. Já foi louvado hoje aqui a respeito da promessa. Ele tem uma promessa na minha e na sua vida. A maior promessa, aleluias, ele já cumpriu, que foi de enviar salvação. Essa daí é a maior delas todas. Não tem nada que a gente possa dizer assim, o melhor de Deus está por vir. Não, não está. O melhor de Deus já veio e morreu naquela cruz, e é pela graça de Jesus que nós estamos aqui salvos. Vamos prevalecendo, vamos caminhando, vamos seguindo a Jesus Cristo até chegarmos à estatura de varão perfeito, que não vai ser nessa terra, vai ser porque os nossos pecados estão encobertos pelo sangue de Jesus, que senão ninguém poderia vir ao Senhor, não tem como, mas através dele, ele pode fazer todas as coisas, conforme ele respondeu para Pedro, né? Mas então é impossível aos homens. Não, mas a Deus tudo é possível, e Deus encontrou essa possibilidade. E ali nasce aquela criança, mas nós sabemos que depois, quantas situações, a partir dali, a gente sabe lá na frente que Natã chega, né, para ele, e ele estava ainda, porque quando a gente está em pecado, tão encalacrado dentro disso, você sabe aquele negócio assim aquele negócio que você não quer lembrar de jeito nenhum. Acho que todo mundo tem uns momentos da vida, uns instantes da vida da gente,
A gente não quer lembrar daquilo de forma nenhuma. Se subir, a gente já abafa, já manda lá para baixo. E Davi estava desse jeito. Eu, não. Estava mesmo com a consciência dele totalmente já esterilizada, já estéril, né? Assim, não conseguia ter nada. Tem uma palavra certa que está me fugindo agora para isso, né? Para essa consciência aí. Então, não tinha como, não adiantava Deus. Acho que se Jesus aparecesse para ele, um anjo, dissesse: você errou, ele fala: não, que isso, errei nada. Alguém conhece alguém assim? A gente conhece um monte e às vezes a gente é desse jeito. Errei nada, para a gente é porque a gente olha na nossa ótica, na ótica de Deus. Deus sabia como alcançar o coração de Davi, assim como Deus sabe como alcança o meu e o seu coração, quando Ele manda alguém para falar conosco, quando Ele manda alguém, alguma situação na nossa vida. E aí manda Natan lá para falar com ele, conta a história da ovelhinha. Um fulano só tinha uma, o outro tinha tantas. Mas chegou alguém e ele pegou aquela ovelhinha, sacrificou aquela ovelhinha. E aí Davi se enfurece, porque ele era um homem que conhecia a palavra. E ele era um rei justo, ele era um homem justo. Ele não era um homem injusto. Mas tem que matar com esse cara. Que camarada é esse? Como é que pode fazer tal coisa? Você, esse cara. Aí Davi cai em si. No tempo certo, Davi cai em si. Tem horas, meu irmão, que não adianta. Não adianta alguém chegar para mim e falar: Fátima, você está fazendo isso errado. Você está errada, essa sua atitude com fulano está errada. Não adianta, que eu vou estar cheia de razão, eu vou estar... Está tudo entumecido, meu ouvido está gravado, não vai ouvir, minha razão está contaminada, minhas emoções estão contaminadas. Aí o que acontece? Numa outra hora, a hora que está tudo calmo, aí chega alguém para mim, chega lá, né? De repente a Fernanda chega: nossa, Fátima, aquele dia você falou isso, você fez isso, você isso. Nossa, Fernanda, me perdoa, fiz isso tudo mesmo? Fui eu? Meu Deus. Aí você olha para dentro de você e fala assim: quem nunca virou e falou assim: não é possível que tenha feito uma coisa dessa, não é possível que eu tenha falado uma coisa assim. Não, essa não sou eu, não sou eu. Quando a gente se desconhece, meu irmão, quantas vezes nós nos desconhecemos, porque as motivações da gente são diferentes. A nossa alma, ela está contaminada. A nossa alma, ela está cheia de desejo sabe? E é muito complicado. Eu sempre costumo falar: meu Deus, eu não consigo resistir às vezes, quando eu sei que bolo é uma coisa que... Bolo para mim é mais do que qualquer troço. À medida que as pessoas têm com chocolate, com qualquer outro negócio, para mim é com bolo. E tantas vezes eu olho e falo até com a minha filha, e falo com todo mundo que me conhece: eu não consigo resistir a uma comida. Como é que eu resistiria? Glória a Deus, eu agradeço a Deus que Ele não colocou em meu coração desejos difíceis socialmente, né? Porque comida a gente leva numa boa, né? Pode estar, né? Eu estou pesadinha, estou mais coisa, mas a comida não tem importância. Comida, mas a Bíblia diz que tem. Esse aqui é o problema, né? A Bíblia diz que tem a glutonaria. E aí, ao invés de eu comer só um pedacinho de bolo, não, eu como o quê? Quero comer. Se eu levar um bolo inteiro, meus irmãos, eu como um bolo inteiro. Então, quer dizer, eu não sei domar essa minha vontade. Agora, imagina se isso fosse uma coisa que socialmente é complicada. Então, se eu não consigo dominar uma coisa tão pequena, imagina outra maior, que é muito mais prazerosa, que é muito, né? E nesse caso aqui é uma coisa muito difícil. Isso que nós temos que ter cuidado e pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ser perseverante nisso, me ajuda, Senhor, a dominar os desejos do meu coração, que não foi o Senhor que colocou, os que o Senhor colocou, sim, que eu possa prosseguir. Eu hoje até coloquei uma coisa lá que eu achei muito interessante, do Spurgeon, dizendo que nós somos os mendigos alimentando outro mendigo que tem fome do pão, porque nós temos fome do pão da vida ainda. Nós somos a mesma coisa, não temos diferença nenhuma. Fala que o evangelismo, né? Evangelismo é o mendigo alimentando outro mendigo que tem fome de pão. Então, quer dizer, nós não temos diferença nenhuma daquele que não conhece a Jesus.
A única diferença e a maior diferença, e glória a Deus por isso, é que nós temos o Espírito Santo que vai nos sinalizando. Mas tem hora que a gente não quer muito o sinal do Espírito Santo, não. A gente quer como num sinal de trânsito. Ah, tá vermelho, não vem carro de lá, não vem carro de cá, não tem ninguém me filmando, né? Não vou receber uma multa, deixa eu passar. Quando na verdade o Senhor está sempre olhando para nós. Esse versículo do Senhor, da palavra, que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, está sobre as nossas vidas. Ele é um versículo maravilhoso, mas é um versículo perigoso, porque quando a gente pensa que está sozinho, ninguém está vendo, ninguém está fazendo nada, não adianta, porque os olhos de Deus estão ali, e vai te colocar. Se for uma coisa complicada, vai fazer igual fez aqui com Davi e Urias. Davi achou que ninguém ia descobrir, descobriu. E olha, a partir dali, o que Natan fala com ele, quando descobre, mas a espada não vai mais se afastar da sua casa. Olha a história de Davi. Davi mandou matar um homem, por conta de uma mulher, por conta de uma traição, não é por conta da mulher, por conta do que ele tinha feito com a mulher. Agora vê que o filho dele, o Absalão, o Aminon, vai lá, estrupa a moça, né? Estrupa a irmã, a própria irmã, a minha irmã. E Davi fez isso com a mulher de Urias. E olha a casa dele como que pagou. Teve os filhos, a vida de como pai, a vida familiar de Davi foi um fracasso. Ele fracassou em todas as áreas. Ele fracassou em tudo. Ali você vai ver que nem Salomão, que foi quem Deus tinha escolhido, ele também não deu um bom exemplo ali para Salomão, porque provavelmente pode ser que Salomão tenha, quando saía, ouvir aquela história lá de: você é filha da Batseba, é aquela, tal, porque fofoca sempre houve, nunca, não é agora, é coisa antiga. Então, quantas histórias a gente vê todos os filhos de Davi, todos eles pagarem um preço alto, porque por um erro de Davi, um erro sério. Se ele tivesse parado ali, a hora que chamou a mulher, chamou a Batseba, viu que ela estava grávida, se ele tivesse se consertado, se ele tivesse chamado o marido, se ele tivesse chamado lá o Aitofel, e ver que depois o próprio Aitofel, que era vovô da Batseba, o que ele faz? Ele aguça, ele instiga Absalão para roubar o trono do pai. Olha só as dificuldades que a gente vai passando. Gente, a Bíblia, ela não tem histórias aqui que é só para compor a Bíblia, não. É para trazer ensino para mim e para você. E glória a Deus que ele se arrepende, que ele sabia, ver que ele nunca abandonou o Senhor, ele nunca deixou de adorar o Senhor, porque ele sabia que Deus não estava punindo ele, mas era o que? A consequência da sua atitude. E com Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que aquele que chega diante dele, ainda que seu pecado seja o pior deles, ainda que o meu pecado seja o pior deles, mesmo nós estando em Cristo, se a gente chegar para Jesus e pedir, arrepender e pedir perdão, Ele é poderoso para não nos envergonhar, para não deixar que a nossa descendência sofra. Poderoso Ele é sim. Mas se a gente for olhar, e eu estou com 71, quase 72 anos, e posso dizer uma coisa: todas as histórias da minha vida que as coisas não deram muito certo, foi consequência de alguma atitude minha, e que eu não deveria ter tido. E que a gente possa, com a história, com essa história de Urias, ter a mesma, ser o Urias. Nessa hora aqui é melhor ser Urias que ser o Davi. Que a gente possa ter esse coração leal, esse coração que realmente não se deixa levar por nenhuma influência, ainda que seja de uma autoridade, porque toda autoridade Jesus teve e nos deu, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Se você tem alguma situação parecida com a de Davi, não nesse nível, não nesse campo sexual,
mas às vezes a gente tem umas situações com algumas pessoas e que a gente faz parecidinho com ele. Se você tem isso nessa noite, não vou chamar você para vir aqui à frente não, mas você mesmo, onde você estiver, aonde você estiver, coloca diante do Senhor, pede perdão. Se for possível, se for contra uma pessoa, que você chegue na pessoa e peça perdão. Que você chegue, olha, foi isso, fiz isso, intentei contra isso. E assim, com certeza, a nossa vida vai ser mais leve e o Senhor nos perdoa. Coisas às vezes que a gente fala assim, por que eu estou passando por isso? Meu irmão, a palavra do Senhor, ela é verdadeira em tudo. Ela diz que não há maldição sem causa. E ninguém de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Ou seja, a palavra de Deus, ela é verdadeira para todas as coisas. Nós temos resposta para todas as situações da nossa vida. Tem coisas que eu não preciso chegar perto da Ana, da pastora Amara, ou da Nelly, ou da Jô. Não preciso chegar e falar assim, nossa, fiz isso, 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 isso. Mas a gente sabe o que a gente fez, a gente sabe o que a gente faz e, sobretudo, a gente sabe o que a gente pensa, que é uma das coisas piores que tem. Sabe, que vai dentro do nosso coração. Então, que a gente possa realmente melhorar a cada dia mais, buscar mais ao Senhor na sua palavra, que não tem outro lugar que nos ensine tanto quanto na palavra do Senhor, amém? Pai, nesta noite, Senhor amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra, Pai, a palavra que vem do Senhor, ó Deus amado. Obrigada, Senhor, porque nos ensina através da vida de Urias, ó Deus. Pai amado, nos ensina a sermos fiéis, Pai amado, nos ensina a sermos leais, Pai, Senhor, para com aqueles que muitas das vezes eles estão em guerra, meu Deus amado, Senhor, e nós nem nos importamos com a guerra deles. Se estiver bem para nós, está tudo bem. Senhor, nos ensina, Senhor amado, a ter o mesmo coração, a ter um coração, ó Deus amado, Senhor, vigilante, ó Deus. Pai, que nós não venhamos a ser, ó Deus amado, assim como, Senhor, o nosso amado rei Davi, porque nós o amamos, ó Deus amado, e sabemos que ele é um homem segundo o teu coração, mas que nós, ó Deus amado, não venhamos, Pai, a nos afundar quando às vezes basta um pedido de perdão, basta um pedido de desculpa, porque temos medo de ser envergonhados. Temos medo, Senhor, que outros descubram as nossas fraquezas, ó Deus, mas, Senhor, a Tua palavra diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Por isso, ó Deus amado, Senhor, que nós possamos nos fortalecer em Ti, ó Deus, e prosseguir a nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus amado, Senhor, este ano, ó Pai, que possamos, Senhor, chegar ao final do ano, Senhor, Pai amado, muito melhores do que iniciamos. Sonda-nos, ó Deus amado, e vê se há em nós algum caminho mau, revela-nos, ó Deus, revela-nos, ó Pai, assim como o Senhor revela, Pai, através, ó Pai, de exames profundos, ó Pai. Senhor, o Senhor, ó Pai amado, pode fazer, ó Pai, Senhor, pode fazer não apenas um ultrassom, Pai amado, mas pode fazer uma ressonância nas nossas vidas e trazer à tona, Pai, tudo aquilo que é sujeira, ó Deus amado, e Senhor, arrancar da nossa vida em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, o teu povo, Senhor amado, nesta noite, não apenas os daqui, mas aqueles que estão nos assistindo, que estão participando de suas casas, Pai, às vezes nos veículos. Meu Deus, em nome de Jesus te agradecemos e louvamos, amém.